Show de bola. Isa, vamos começar falando de Criciúma, que é um negócio que realmente chocou, que é uma cidade tranquila e os caras tocaram o terror. Você vê lá, tem um monte de vídeo do pessoal preso em casa, um monte de carro preto lá, gente com bazuca na rua, explosão, dinheiro caindo no chão, foi uma loucura. Os caras em pouco tempo tocaram o terror na cidade e vazaram com milhões. E não só lá, como em outros lugares. Mas vamos em Criciúma primeiro. Conta pra gente, pra quem não sabe direito, o que aconteceu lá e depois a gente vai focando nos desdobramentos. O que eu acho que chamou mais atenção no caso de Criciúma, que também é algo que a gente percebe não só nesse tipo de assalto, mas em outros crimes, é que logo quando começou o assalto, muitos moradores já começaram a registrar com o celular. Teve até um morador que abriu uma live, porque acharam estranho aquele barulho, né? Uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes, tranquila, e aí os moradores acordaram, muita gente assustada, não sabendo o que de fato estava acontecendo. E o que estava acontecendo, na verdade, era o maior assalto registrado no estado, né, dos últimos tempos. A Polícia Militar disse que nunca houve um assalto desse tamanho e também com tanta violência. Era uma cidade pequena, que não estava acostumado com esse tipo de situação. E como tem sido frequente em assaltos e ataques a agências bancárias, essa quadrilha, que era formada por dezenas de homens, fez diversos moradores reféns, até numa espécie ali de uma barreira humana, para que a polícia também não conseguisse passar, se precisasse chegar a algum lugar. Explosivos, vários explosivos foram encontrados depois que eles conseguiram fugir, e muito armamento, né? Armamento pesado, armamento de uso restrito, que não é fácil de ser comprado e que custa muito caro. Então já dava uma dimensão da estrutura que foi montada para esse assalto. Quando a gente fala desses ataques, normalmente o que a gente ouve de especialistas e pesquisadores em segurança pública é que eles custam muito dinheiro. Então, porque os assaltantes sabem que se o assalto for bem sucedido, vai valer a pena. A estimativa da polícia é que esse assalto tenha gerado um prejuízo de 80 milhões de reais. E até agora, a última pesquisa que eu fiz aqui com as matérias do G1, que é o portal de notícias da Globo, só foram recuperados 1 milhão de reais. Então, 12 pessoas também já foram presas, mas tem muita gente procurada ainda. Entre elas, entre essas pessoas, a pessoa que é considerado o chefe dessa quadrilha é um dos homens mais procurados da polícia e que já é apontado por ter participado de outros assaltos tão violentos e tão bem estruturados quanto, não só aqui no Brasil, mas também fora, né? Eu até anotei o nome dele aqui. Ô, Isa, só um detalhe, Isa. Só pra quem tá ouvindo, a gente tá gravando no dia 8/12, então pode ser que aconteça alguma coisa nesse meio tempo, né? Exatamente. A gente, né, esses números a gente sabe que mudam bastante, mas até hoje é essa estimativa, né? Só 1 milhão de reais recuperados de um total de 80 milhões de reais. Pode ser que isso mude. Foram duas agências do Banco do Brasil que foram atacadas, e aí, quando a gente teve o ataque de Cametá, no Pará, que foi muito semelhante e também com uma agência do Banco do Brasil como alvo, as pessoas pararam para pensar, né, o que está acontecendo? Por que só as agências do Banco do Brasil? E eu não sei se eu já posso entrar nessa seara, mas é algo que é bem curioso, que foi percebido nas investigações e quem acompanha isso. É que, na verdade, agora os criminosos têm monitorado algumas unidades de banco que chamam seretes. Na verdade, são algumas unidades que funcionam como uma tesouraria do banco. Então, tem muito mais dinheiro do que em agências menores. E aí, esses criminosos, eles conseguem monitorar quais são essas unidades para ter uma efetividade maior desse assalto. E foi basicamente o que aconteceu nesses últimos ataques. Então, é algo que
que já aparece como uma mudança no comportamento e áreas para os bancos como um todo, diminuir a quantidade de dinheiro nos bancos ou aumentar a segurança. Então, não dá para você ter um cofre com tanto dinheiro de fácil acesso. O ideal é ter um prédio, por exemplo, com um subsolo de 3, 4 pavimentos para baixo que dificulte o acesso, né? Mas foi basicamente isso. Foi curioso porque a gente teve 2 ataques na mesma semana e com um modus operandi muito semelhante em estados muito distantes, né? Em Santa Catarina e no Pará, mas que tinham características muito parecidas. A violência, reféns, a forma como eles atacaram os bancos. E no Pará a gente teve, eu acho que é a pior das consequências, que a gente teve uma pessoa morta, né? Então, além desse prejuízo financeiro, que não é pouco, a gente está colocando vidas em risco nesses ataques mais violentos. É algo que a gente precisa olhar mesmo para isso. E que bom que vocês estão colocando isso em discussão. Ô, Isa, esse assim, 80 milhões de reais não é um dinheiro que tem em caixa eletrônico. Então, assim, eles estavam em um cofre. Eles explodiram esse cofre. E também, assim, o cofre de uma agência não vai ter uma plaquinha escrito cofre, entre lá. É um lugar mais difícil acesso. Então, 2 perguntas. Eles tinham um arsenal de bomba, porque as paredes de cofre deve ser uma coisa bem grossa, bem difícil de você ter acesso. Primeiro, eu queria saber o que eles utilizaram para poder explodir, e outra, você acredita que tinha algum contato lá dentro para eles poderem, eles não podem perder tempo, para eles poderem ir direto já no cofre, já pegar o dinheiro? Olha, normalmente quando a gente conversa com os responsáveis por esse tipo de investigação, isso sempre aparece. Esse não é um ataque que ele é organizado, esquematizado do dia para a noite. Não é uma escolha aleatória, uma cidade pequena, uma determinada agência bancária, né? Eles monitoram por muito tempo o comportamento dessa agência. Nesse caso, por exemplo, de Criciúma, eu realmente não ouvi nenhuma declaração de envolvimento de funcionários do banco. Pode ser que isso ainda esteja em sigilo dentro da investigação. O que se sabe é que boa parte dos criminosos era de uma facção criminosa aqui de São Paulo, que já participou de outros ataques. E quando você pergunta como que eles abrem o cofre, eles usam explosivo, dinamite. Banana de dinamite é um explosivo pesado, e isso é comum. Para conseguir acessar os cofres, eles usam explosivo e vão deixando ao longo do caminho. Tanto que Criciúma, por diversas horas durante a manhã, o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, realmente da Polícia Militar, eu não sei se é exatamente esse nome que eles usam em Santa Catarina, mas aqui em São Paulo é o GAT, ele precisou fazer todo um levantamento, porque, se não me engano, foram encontrados quase 20 quilos de explosivos e detonadores. É muita coisa para um assalto, né? Então, isso dá uma dimensão também do poderio que essa quadrilha tinha quando ela chegou em Criciúma. E não chegou aleatoriamente também. Já sabia onde atacar, já sabia qual banco ir, já sabia provavelmente, ou minimamente, quanto que tinha de dinheiro lá dentro. Não é fácil achar esse tipo de informação, mas também não é um assalto que é bolado do dia para a noite, né? E tem diversos até explosivos e a forma que eles usam para acessar esses cofres, porque eles não podem correr o risco, por exemplo, de uma explosão acabar danificando dinheiro, por exemplo, né? Então, tem toda uma estratégia ali para você conseguir detonar aquele explosivo, conseguir também preservar, infelizmente, os criminosos, né? Ali que até isso também eles estão pensando nessa questão. Por isso que às vezes alguns vigilantes são mantidos reféns, porque eles também podem acionar alguma central de segurança. Nesse caso de Criciúma, eles fizeram os próprios moradores reféns, né, para conseguir depois
fugir da cidade e buscar novas rotas de fuga. Mas impressiona mesmo, assim, eu já vi em diversas matérias, quando a gente chega no lugar, assim, é um estrago terrível, assim, a explosão, eu fico imaginando as pessoas que acordaram, primeiro com tiroteio, né, porque troca de tiros de fuzil é assustador, e Em também com as Criciúma, explosões também. Criciúma eles não deve estar acostumado no Rio, né? Não, acostumado com esses troca de tiro. Agora, lá no Rio, para eles deve ser mais tranquilo, né? Eles, talvez nem vão perceber com o barulho de tiroteio. Eu não diria tranquilo, mas infelizmente, porque a gente nunca pode normalizar esse tipo de violência, você se acostumar com tiros de fuzil. Mas é uma realidade que está mais próxima mesmo, porque infelizmente é a realidade que o Rio de Janeiro vive com frequência. Mas pelo que eu ouvi de entrevistas de moradores, até de jornalistas que trabalham lá, foi algo que eles nunca tinham vivenciado. Tanto que teve gente que até desconfiou e não entendia o que estava acontecendo, né? Achou que poderia ser uma queima de fogos ou algo ali diferente, porque no primeiro momento nunca se imaginou que seria um ataque tão violento e desse tamanho. Isa, e o negócio que eles fizeram lá de jogar dinheiro pelo chão, acho que, se não me engano, foram 810 mil reais. E eu vi até um vídeo lá de 4 pessoas pegando, aí teve um que começou a agradecer, graças a Deus, não sei o que, começou a agradecer a Deus e pegando esse dinheiro. E depois eu vi uma reportagem que os caras foram presos. Então, por que de jogar o dinheiro? Eu não sei, eu confesso que eu não sei dizer se eles jogaram intencionalmente ou se acabou ali na fuga esse dinheiro voando, né? Pode ser que tenha sido uma estratégia até para causar ali uma confusão, chamar atenção para um ponto da cidade, mas fato é que as pessoas que estavam pegando aquele dinheiro não era delas, né? Então, pelo que eu sei, eles foram levados para a delegacia, aquelas pessoas que pegaram o dinheiro. É mais ou menos uma situação parecida quando a gente vê um caminhão tombado na estrada, que aí as pessoas acabam pegando a mercadoria Saqueando, do né? caminhão, saqueando. Isso também, né? Isso é um crime. Então, claro, as pessoas se viram ali numa situação, talvez não tenham imaginado que poderiam ser responsabilizadas ou presas, porque também era tudo muito novo ali, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Talvez algumas pessoas nem soubessem que era fruto de um roubo, né? Mas Imagina você ver tanto de dinheiro no chão, no mínimo vai dar uma coceirinha para pegar. Eu acho que eu não vou ser hipócrita de falar. Eu não sei se eu pegaria ou não, mas que eu pensaria 2 vezes, eu pensaria, imagina, nota de 100, 50, nem se for para pegar, pagar umas continhas atrasadas.